Vamos abrir Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, versículo 20. O pedido da mãe de Tiago e João. Mateus 20, 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, que o Senhor abençoe a sua palavra em todo o canto da terra, que o Senhor faça ela germinar e dar fruto para o louvor da sua glória, que ela alcance os corações ainda não regenerados e edifique os que já foram alcançados por ela, ó Deus. Edifica a igreja e salva os pecadores, no nome de Jesus. Amém. A briga pelo poder é algo que tem acontecido em todas as denominações, mas trazendo para a nossa, na igreja local, sociedades internas, a escola dominical, o presbiterato, o diaconato, o pastorado. Também a gente nota, quando sai da esfera da igreja, os presbitérios, ser parte da mesa do presbitério, ser presidente, vai para as federações, confederações de SAF, de mocidade, enfim, todos esses cargos que são para a estrutura, para o melhor funcionamento da igreja, são preenchidos por homens. E muitas vezes essas pessoas têm essa ambição de comandar, de liderar, de ser o primeiro. Vejam que no texto lido não é algo estranho. Já acontecia isso antes, e em especial acontecia entre os apóstolos. Eles estavam puxando o tapete do outro para conseguir uma posição no reino de Deus. Não nessa passagem especificamente, diz que eles estavam no caminho discutindo quem era o maior dentre eles. E Jesus, percebendo, perguntou a eles: o que é que vocês estão discutindo? E eles aí se calaram, não revelaram o que estava havendo, né? Mas aqui a gente percebe que 2 deles, os gêmeos, João, Tiago e João, eles tinham essa ambição clara, um ficar à direita e outro ficar à esquerda de Jesus, né? Então, no reino, eles tinham essa posição elevadíssima, o braço direito de Jesus, o braço esquerdo de Jesus. Então, esse texto trata da ambição por status
no reino de Deus. Vamos tratar um pouquinho sobre isso. A ambição por status no reino de Deus. Em primeiro lugar, a ambição por status no reino de Deus, a pessoa que tem essa ambição, vai se utilizar da família para obter a posição elevada na igreja. Vejam o versículo 20, a história é bem contada. Então, se chegou a ele, a Jesus, a mulher de Zebedeu, a mãe de João e de Tiago, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Então, é a mãe que encabeça, que vai à frente, que se humilha e vai fazer um pedido a Jesus. Jesus perguntou ele, 21, que queres? Perguntando a ela. Aí ela fez o pedido. Ela respondeu, manda, ordena, determine que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Vejam a jogada deles. Eles tentam sensibilizar Jesus a dar o cargo para eles. E como é que eles fazem isso? Eles pegam a mãe e dizem, mãe, vai lá, fale com Jesus para ver se Jesus cede e declara que nós seremos esses líderes. Então, eles usaram o sentimento, uma mulher, para pressionar Jesus a dar o cargo a eles. Então, a gente nota isso. A tradição familiar, por exemplo, na igreja local, uma família tradicional, uma família que já há muito tempo é da igreja, é usada como requisito para a escolha da liderança ao invés do testemunho cristão. Não, rapaz, tem que escolher da minha família. Minha família, meu avô, meu bisavô já foi dessa igreja. Então, quando tiver de escolher alguém, escolha alguém que tenha uma história na vida da igreja, né? Então, não deve se priorizar, na visão deles, se o testemunho é bom ou não. O que importa, qual a família que a pessoa pertence. Aí sim, que deve ser o critério. Diz assim a palavra de Deus. Quando os apóstolos teve uma confusão na igreja da distribuição das viúvas, os apóstolos em nenhum momento ensinam assim, olha, escolha alguém que tem uma família já antiga da igreja. Não, os apóstolos disseram, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, para distribuir as cestas. Mas, meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então vejam, não é a família que importa, a tradição da família. O que importa é se o indivíduo tem qualificações, tem um bom testemunho para o exercício da liderança. Outra coisa que se usa muito nas famílias é o poder econômico da família. Na igreja local, tem pesado na escolha da liderança em vez das qualificações bíblicas dos líderes. Se vocês lembrarem, Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles tinham uma microempresa. Eles tinham barcos alguns barcos, então eles eram empreendedores, vamos dizer assim, tinham um pouco de finança. Então, como se a mulher tivesse, Senhor, o senhor sabe, né? Eu contribuo muito para a sua causa, eu dou grandes ofertas. Então, essas famílias, muitas vezes, usam o poder econômico para pressionar a igreja a escolher as pessoas da sua família para liderar. Olha, se meu dinheiro não vai andar, a igreja não vai funcionar, não vai pagar pastor, não vai fazer a obra. Vejam que Paulo escreve na Tito, diz o seguinte, quando vai escolher um líder, nunca é focado se ele tem dinheiro ou não. Não se pede esse requisito. Diz assim, olha,
alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, não violento, nem cobiçoso e torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Veja, em nenhum momento ele disse, ele tem que ter dinheiro, ele tem que ganhar muito para ser um oficial. Mas, infelizmente, quando os ambiciosos estão nas igrejas, usam a posição econômica. A posição social da família também, na sociedade, a influência que ela exerce no meio, determina muitas vezes, é o coronel ali manda na cidade, manda na prefeitura, então tem de mandar também na igreja, né? Influencia na decisão da escolha da liderança, ao contrário das habilidades espirituais do candidato. O que eu quero falar é que eles priorizam aquilo que Deus... Obrigado, Evelyn. Aquilo que Deus não priorizou. Paulo, falando sobre essas qualificações, diz assim, olha, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, meus irmãos, percebam, a maturidade na fé, a experiência na fé, é mais importante no líder do que a tradição familiar. Ainda que a família dele seja importante na igreja, mas não é o critério. O critério é se essa pessoa tem maturidade na fé. Ela é uma pessoa gigante na fé, né? Grande na fé, cresceu na graça e no conhecimento. Vejam que Samuel era um líder, um grande homem de Deus, um juiz, mas vejam por que o povo não queria mais a descendência dele continuasse na liderança. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Quer dizer, Samuel esperava que os seus filhos fossem continuar o seu serviço, mas o povo disse, não, você pode ser uma boa pessoa, mas seus filhos não seguem o caminho do Senhor, então não serve para continuar como líderes. Um lar temente a Deus é mais importante que a posição social da família na igreja, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, né? Uma vida santa é mais necessária do que recursos financeiros de uma família. Josué disse ao povo, santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas. Em segundo lugar, a ambição por status no reino de Deus. O ambicioso não considera que é prerrogativa do Pai designar a função de cada membro da igreja de Deus. Observe aí no 22. Mas Jesus lhe respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. O cálice, se lembra, é um sofrimento, é uma dificuldade. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Então Jesus perguntou, vocês vão suportar as dores comigo? Eles responderam, podemos. Versículo 23. Então lhes disse, bebereis o meu cálice. Sim, vocês vão sofrer por mim,
Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Não, eu não tenho poder para isso. Quem é que tem esse poder? É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Jesus aí jogou um balde de água fria. Isso aí eu não tenho esse poder, não. O poder de escolher quem vai estar à minha direita e esquerda é competência do Pai. O ambicioso, por posição no reino, não tem noção que vai passar por experiências amargas por causa do reino de Deus. Porque quando a pessoa pensa nos cargos, só pensa na glória do cargo. Vamos chamar de presbítero, vamos chamar de diácono, vamos chamar de presidente da SAF, da mocidade. Pensa só no título que ele recebe. Não, meus irmãos. Quem entra para o reino precisa entender, e Jesus chamou a atenção aqui para eles, 22, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Quem vai assumir cargos na igreja precisa aprender que vai sofrer muito, mais do que os outros. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. O cidadão do reino vai enfrentar muitas situações desconfortáveis por seguir a Jesus nessa vida. No 23 ele diz: então lhes disse, bebereis o meu cálice. Seja líder ou não, todos nós vamos beber o cálice do Senhor Jesus. Diz assim em Atos 12, vejam como de fato João e Tiago beberam o cálice do Senhor. Em Atos 12 diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Percebam, fazendo passar a fio de espada a Tiago. Ele estava bebendo o cálice do Senhor, ele morreu a espada por causa do nome do Senhor. E em Apocalipse, agora João diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava preso, isolado em uma ilha por causa do nome de Jesus. De fato, eles estavam bebendo o cálice do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter essa noção. Tomar Jesus, seguir a Jesus, é pegar a cruz. Pega a sua cruz e siga-me. Na economia divina, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é atribuição do Pai Celestial designar a posição de cada servo no reino de Deus. Jesus aí falou, não é? Não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, quando qualquer pessoa que está exercendo qualquer função, precisa entender, Deus determinou lá em cima que isso deveria acontecer. Paulo diz assim acerca dele: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A igreja não chamou Paulo, quem chamou foi o próprio Senhor para esse ministério. Podemos até achar que certos indivíduos possam nos liderar, mas nosso conhecimento é limitado, como o do profeta Samuel. É interessante, quando Deus foi ungir alguém da casa de Jessé, mandaram chamar os filhos de Jessé. Quando o profeta viu Eliabe, disse consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E quem foi escolhido? Davi, que não estava nem na festa.
Não estava na festa. Deus manda buscar que só posso comer, só vamos comer quando ele chegar. E assim que ele chegou, o Senhor disse, pode ungir, é esse homem aqui que eu escolhi. Deus, irmãos, convoca pessoas que aos nossos olhos nós não chamaríamos, mas Deus vai na contramão das nossas opiniões. É interessante, Samuel 16. Perguntou Samuel a Jessé, a história de Davi, né? Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fazê-lo entrar. Ele era ruivo, de belo de olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta e unge, pois este eu escolhi. Que o pai nem levou o filho. Porque o caçula não tem vez mesmo, né? Mas Deus escolhe aqueles que as pessoas nunca iriam escolher. No geral, os chamados por Deus nunca se acham capazes de exercer determinado serviço. É interessante o espírito dos líderes é assim, por que eu? Tanta gente boa, por que vocês não escolhem outro? Então, os chamados para o ministério não se acham chamados, como diz Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Ele não queria ser profeta, ele não se achava capaz de ser profeta, mas Deus disse, é você que vai. Louvado seja o nome do Senhor. A ambição por status no reino de Deus tem sido a causa de muitas disputas entre os membros da igreja de Deus. Olha, Jesus está conversando, levou, os 10 ficaram lá de fora. A mãe se aproximou de Jesus, fez o pedido. Aí, olha a reação dos 10 apóstolos. Vejam aí, vamos ler o 24. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Eles ficaram, rapaz, vocês estão passando a perna em mim, fazendo a coisa por debaixo do pano, para pegar a posição. A gente não combinou que ia todo mundo junto, para Jesus escolher o nome. Você se antecipou, ainda levou sua mãe. Vocês não têm coração, né? Vocês usaram a própria mãe para pressionar Jesus a dar o cargo a vocês. Ouvindo isso, os 10 indignados. É isso que acontece numa igreja em que as pessoas estão inflamadas pelo cargo. Só vai haver o quê? Briga, inveja. A natureza pecaminosa, ainda presente no cristão, o leva a ambicionar e usar de expedientes pecaminosos para obter a primazia. Observe aí na igreja de Corinto, por exemplo. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, e não é evidência que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, essa disputa interna é uma obra da carne, operando no crente. As regras mundanas obscurecem a lei de Deus na mente do ambicioso, levando-o a usar regras mundanas na busca por status no corpo de Cristo. É interessante, esse homem que eu vou citar não é crente, mas você lembra ali na cidade de Samaria, Filipe fazia milagres e um falso profeta aceitou e seguia Filipe vendo os milagres, e quando os apóstolos chegaram e colocaram a mão para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, aí ele disse assim, eu ofereço dinheiro para você me dar este poder, para que
aqueles que eu botar a mão também recebam o Espírito Santo. Ele achava que podia comprar o poder de Deus com dinheiro. Ele queria aquele poder. Diz aqui, 1 Coríntios, desculpe, eu li esse texto dos irmãos, né? O diabo, usando suas armadilhas, suas ciladas, incita o crente ambicioso a usar qualquer meio para alcançar o pódio da liderança cristã. Vocês lembram? Não foi o diabo que colocou no coração de Eva o quê? Ser igual a Deus? Coma do fruto, seus olhos serão abertos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. O diabo continua ainda soprando nos ouvidos dos fracos, porque Pedro, lembre que Pedro era um crente, mas o diabo soprou e o diabo propôs a Pedro que ele falasse com Jesus para não ir à cruz, porque ele não morresse. Vocês lembram de Safira e Ananias, que Satanás pôs no coração mentir ao Espírito Santo? Então nós precisamos atentar para isso. O diabo, o mundo, a carne, está por detrás de toda pessoa ambiciosa por poder na igreja. E aí o que vai acontecer? Difamar o próximo é uma arma usada pelos ambiciosos, pelo poder, para destruir seus concorrentes, e a igreja vira um campo de batalha. Então eu quero poder, mas tem alguém que está fazendo frente a mim. Então como é que a pessoa começa a ganhar os votos? Ela começa a falar mal. Vai falar mal dela para destruir do outro, para que ela possa sobressair. Diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, o apóstolo João, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Esse cara era tão ordinário na igreja, que ele falava contra o apóstolo João. E diz mais: e não satisfeito com essas coisas, nem mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Era um tremendo coronel naquela igreja, falando mal de tudo e de todos, né? O partidarismo se manifestará muito no meio cristão, quando houver disputa pela escolha de uma liderança. Paulo diz: fui informado pela casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. E aí, essa pessoa que está ambiciosa pelo cargo vai fazer, como qualquer político, promessas que não podem cumprir, na igreja ou fora dela. Vocês lembram de Absalão? Absalão voltou, depois de fugir, né, do pai, porque o pai queria matá-lo. E aí o que é que ele fez? Aparelhou um carro e cavalos, 50 homens que corressem diante dele. Levantando Absalão pela manhã, parava à entrada da porta. E todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondeu: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinham rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens para ele. Ele fez uma campanha contra o pai, 4 anos fazendo isso. Todo mundo que chegava e dizia: se eu fosse, eu ia resolver essa questão na hora. Meu pai não vai resolver, não. E aí ele conseguiu ganhar o coração do povo com essas artimanhas e promessas mentirosas, né? A ambição por status no reino de Deus, na igreja, a pessoa importante, presta atenção aqui, todo mundo que gosta de liderança,
Na igreja, a pessoa importante é a que serve aos membros da igreja de Deus. Não é a que lidera. Observe, leamos o 25, 26 ao 27. Então, Jesus, chamando-os, diz: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então, no reino dos homens, o importante é mandar. Todo mundo está atrás da chefia, porque quer mandar, né? Isso é a lei do mundo. Mas no reino de Deus, o importante é ser garçom. Olha lá, Joil. É ser garçom, é servir. Na igreja, o homem grande é o homem que serve, que é o garçom na igreja. Então Jesus, chamando, disse: sabeis que os governadores dos povos dominam, mandam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, os que estão acima dos governadores. Lembre, irmãos, no dia do juízo, olha o que Deus vai dizer aos que servem. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Aí eles perguntam: quando foi que te vimos nessa situação? O rei respondendo dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então não diz aqui que é o presbítero, que é o diácono, que é o pastor que vai ouvir isso, não. Está dizendo quem é servo, quem serve ao Senhor Jesus, quem serve a seus irmãos. O reino dos homens, o importante é oprimir. O chefe tem de botar o subalterno no seu devido lugar, fica no seu lugar. Então, no reino dos homens, o importante é oprimir os liderados, mas no reino de Deus é ser exemplo para os fiéis. Não é mandar, é ser um modelo. E Pedro fala isso para os presbíteros. Rogo, pois, aos presbíteros que é entre vós, eu, presbítero, com eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a imarcessível coroa da glória. É totalmente diferente o líder na igreja do líder mundano. No reino dos homens, o importante é ostentar a posição diante dos inferiores. Repare, quem é chefe não veste a roupa dos rebaixados. Não, todo mundo ali com farda, mas o chefe vem de paletó, vem com uma roupa diferente para dizer: eu não sou igual a você. Ele precisa ostentar, ele precisa mostrar quem ele é. Não, mas no reino, a roupa do líder é a roupa da humildade. Quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Antes ele dá maior graça, pois, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os princípios mundanos de governo devem ser abandonados pelo crente e seguir os ensinos da palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O servir aos irmãos é evidência inquestionável da nossa grandeza no reino do Senhor.
A pessoa grande na igreja não é o presbítero, o diácono, o pastor. A pessoa grande é o que ajuda o outro. Essa pessoa é grande e vai receber uma grande coroa da mão do Senhor. Os crentes são chamados de servos, mas nunca chamados de patrões. Vamos colocar a roupa do serviço e deixar de criticar e fazer algo em prol do reino do Senhor. Não tem chefe aqui, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, vamos servir. O serviço pode parecer humilhante, mas aos olhos do Senhor é algo grandioso e Ele vai recompensar. Por isso o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é inútil. Então, gastar a vida ajudando os irmãos não é gastar, mas acumular tesouros nos céus. Se eu estou perdendo a vida por outro, não se preocupe não, vamos receber a recompensa lá na glória. E, finalizando, irmãos, a ambição por status no reino de Deus, devemos seguir o exemplo de Jesus, o cabeça da igreja de Deus. 28, lemos. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E só vocês querem exemplo? Sou eu. Eu não vim ser servido. Os crentes devem ter como modelo de vida o Senhor Jesus Cristo, pois deste modo sempre vão glorificar a Deus. Jesus falando: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles guardaram a tua palavra. Eu preciso glorificar a Deus, e eu vou glorificar a Deus imitando a Jesus. Jesus, sendo Deus e homem, nos deu exemplo de serviço sacrificial em favor dos que vão herdar a vida eterna. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, sendo o Senhor dos senhores e Rei dos reis, lavou os pés dos discípulos, para que eles fizessem o mesmo com as ovelhas que o Senhor iria confiá-los. Lembram? Que ele lavar os pés, que é importante, eu preciso ler para vocês terem isso na mente. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ele quer que a gente lave. Os discípulos esqueceram essa lição, não guardaram essa lição. Irmãos, o Espírito Santo nos habilitará a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, mas não podemos entristecê-lo. O Espírito Santo está em nós para nos habilitar a servir, mas não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Que se o egoísmo dos discípulos de Cristo não afete você, não estimule você a andar no caminho do Senhor, trabalhando para o Senhor,
porque nosso reconhecimento não vem de homens, vem de Deus. Sim, as pessoas não vão reconhecer o nosso serviço, o que importa? Deus vai reconhecer e Deus vai recompensar, né? Então, igreja, eu concluo fazendo 3 afirmativas. Que Deus nos guarde da ambição pelo poder na igreja de Cristo, dessa maneira que nós expomos aqui. Que o nosso desejo seja servir a Deus com ou sem cargo na igreja do Senhor. Peçamos capacidade divina para praticar as boas obras que glorificam o nome do Senhor. Amém. Fiquemos de pé, vamos orar. Nosso Deus, guardai-nos, ó Deus, da busca do poder na igreja, Senhor. Nos dê a graça de servir ao Senhor, servir aos nossos irmãos, servir ao próximo, Deus. Assim como Jesus o fez, nos dê essa graça também para a glória do Teu nome, Senhor. Perdoa se tomamos posturas que não glorificaram o Teu nome. Apague nossas transgressões, ó Deus. Não só nossa, mas de todo o Teu povo na face da terra. Nos leve para os nossos lares em paz, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Está encerrado.